Programa Caminho da Universidade, é o terceiro da série de 4, vai falar com essa pessoa maravilhosa, que para nós é uma honra. É um prazer a Academia de Letras registrar esse momento. E nós temos o privilégio de falar com o doutor João Darcy Rogério, nosso confrade e acadêmico da UF. Meu caro doutor, Piazinho, Joãozinho. Nunca me senti tanto doutor como agora. É? Poxa. Pois é interessante, né? Como é que é? Azar é do senhor, né? Quem mandou? Mas eu só quero ter uma lembrança na minha cabeça quando menino, que cheguei até algumas vezes a participar de programa de cantar ali na Rádio Colmeia, aquele auditório tão aconchegante, mas me ficou na minha imagem, senhor João Darcy, naquele auditório, mapa do Brasil, portunhão e os raios aonde atingia a emissora na época, dentro do Brasil e fora do Brasil. O senhor chegou a mencionar. E eu digo, tem que comentar porque essas lembranças de criança não saem. Certo. Isso é uma construção que eu fiz olhando, admirando aquele painel, e agora eu vou fazer uma lembrança. E a gente ganhava um prêmiozinho lá, Café Primor, não sei o quê, tal. Tinha o comércio que dá alguns brindes, e os senhores faziam um programa bem movimentado e a petizada firme ali, né? Todo domingo era sagrado. Só não distribuímos bebida. Mas Perfeito. Só bons exemplos, né? Bebidas, e como é que é? Saudáveis, não é isso? Muito bem. Meu caro doutor João Darcy, nós precisamos saber do senhor um pouquinho sobre a Irmandade. O senhor foi grão-mestre em várias unidades, o senhor representou, né, a Irmandade em todos os lugares do nosso Brasil, reestruturando, reiniciando, valorizando através do seu conhecimento e através daquilo que foi designado realmente para socializar esse trabalho maravilhoso que, infelizmente, existe para algumas pessoas dentro da sociedade uma pseudo-ideia do que é a Irmandade e a maçonaria. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória. E eu tenho um cidadão que eu entrevistei, que é o Skudalarek, um ferroviário. Ele tem 90 anos também, se o senhor lembra dele. E ele faz parte da Irmandade, da maçonaria. E após ele ter um AVC, ele recuperou através de fisioterapia. Ele mesmo desenvolveu algumas coisas sobre orientação fisioterapeuta, mas eu devo muito à maçonaria. Eu devo muito à Irmandade, que realmente fez eu brotar para a vida com todo esse fervor, essa alegria. Então, eu acredito que a maçonaria, a Irmandade, lhe fez a diferença para o senhor estar aqui hoje. Por gentileza, nos fale sobre algo tão importante. Eu posso lhe reafirmar que eu fui indicado por um ex-sacerdote da Igreja Católica, professor Guilherme Gimbala. Ele era meu professor da Faculdade de Direito. Ele, não sei por que ele me escolheu, mas eu fui escolhido. Eu era, na época, se não me engano, eu era diretor do Instituto de Previdência do Estado, Paraná. E eu fui iniciado no dia 7 de outubro de 1957. E, no momento de passadas as solenidades pertinentes, que isso hoje é muito diferente, naquela época eram terríveis, a gente passava por provas muito preocupantes, porque nós éramos totalmente ingênuos sobre a questão.
Esses momentos não permaneceram na minha memória, mas no momento que me descortinaram as vendas, me disseram, faça-se a luz, eu senti assim, espiritualmente, uma transformação. A maçonaria ela percorreu trechos muito difíceis no período em que era proibido que a família soubesse que o marido, o filho e o irmão era maçom. Porque era um segredo absoluto, era um total, uma reserva fechada, não podia falar, porque a sociedade não nos entendia. Falava, inclusive, que a maçonaria tinha parte com outras entidades que não Deus. E não é verdade. Quem não acreditar em Deus, seja o seu Deus, seja o Alá, Não pode fazer parte. tem que acreditar na existência de um ser superior que rege a nossa existência aqui. Sem isso, ele não será maçom. E o segundo, se a família não concordar, não será também. Certo? Quer consultar a esposa, se for casado, os pais. Bom, houve uma mudança radical. Hoje nós reunimos com as famílias, fazemos ontem lá estavam maçons, com esposas de maçons e convidados. É uma instituição que eu ainda reputo como sublime, porque nos obriga a praticar o bem. E a mão que dá, a outra não vê. Então a gente faz o bem e não fica dizendo, aí eu fiz, eu doei. Não. A instituição doou. Ontem, por exemplo, o lançamento dos meus livros. Eu fiz uma doação de 500 livros para a Fraternidade Feminina. Eles vão, o que foi lançado ontem, vão mandar para todas as lojas, são mais de 150 no estado. Eles vão mandar livro para a loja, para arrecadar, para ir nos bairros, nas doentes, nos hospitais, nos asilos, nos albergues, para distribuir, fazer o bem. É uma instituição filosófica e filantrópica e iniciática. Então, o acadêmico Vantuil, o professor Vantuil, o jornalista Vantuil, Viltic, tem condições, tem um padrinho que indica. Passa por um processo de estudo, de seleção. Hoje já mais ameno, porque já está mais aberta a instituição para a comunidade. Né? Mas eu, quando fui apresentado, eu tinha que apresentar antecedentes de 20 anos, onde eu tinha morado. E eu fui galgando. Eu, como advogado, fui bastante chamado para trabalhar. Então, fui juiz, nós temos nossos poderes executivo, legislativo e judiciário. E eu participava do judiciário. Então, não havia carência de advogado naquela ocasião. Eu era juiz do Tribunal, corregedor do Tribunal de Justiça e presidia o Tribunal Eleitoral. Eu cheguei ao ponto, inclusive, da gestão do querido e saudoso grão-mestre-geral, que é o presidente nacional na época, Francisco Murilo Pinto, era um desembargador. O prédio lá tem a denominação dele, em homenagem a ele. Eu fui procurador-geral da maçonaria no Brasil, né? Equivale a ser o procurador da República no mundo fora da maçonaria. Eu fui por 6 anos. Por uns 6 meses, mais ou menos, fui subprocurador para a região sul, aqui. Isso depois de ter sido grão-mestre, que eu fui grão-mestre de 1991 a 95. 95 ele já me chamou para ser subprocurador. 96 procurador-geral até 2001. Porque ele morreu, senão eu tinha mais 2 anos ainda de mandato e eu não quis continuar.
convidei para que eu substituiu. Eu esperei porque feito por indicação para a Assembleia Federal dos Maçons, Opa. que seleciona de acordo com o currículo, por isso mais. Então, sempre prestando serviço à ordem. E, na minha obrigação como grão-mestre fundo da loja, preservar o que está, eu estou convivendo hoje como grão-mestre de honra, né, do Grande Oriente do Paraná, Brasil, que é do estado do Paraná. E eu tenho a minha história dentro da instituição, que um pouco foi falado ontem lá. Né? Não fiz nada mais além da minha obrigação, né? E continuo. O que eu fiz ontem lá, por exemplo, a mim achei muito pouco, inclusive. Não tinha outra coisa para dar, dei livros, né? Não sei se todos, se todos vão gostar, né? Até da minha Mas cara no o livro. senhor falou de algo muito importante. Falou sobre amor, né? E isso é fantástico. É a Eu penso que fraternidade. A base estrutural da maçonaria é fraternidade, não é? Eu hoje faço parte do Conselho Federal. Já pedi demissão 2 vezes, não me largo. Não quero, elas estão esperando fazer 100 anos para me aposentar. Mas sexta-feira passada nós tivemos uma reunião aqui online e eu falei para os meus nobres pares de conselho que a história do passado é onde assenta-se a maçonaria do presente e assim será para todos os tempos. A história que o irmão e meu amigo, meu confrade, todos nós aqui estamos construindo agora, ela está servindo de base para outros que vão nos suceder. Né? Então, é importante a gente pensar isso, a maçonaria nos ensina muito. O desapego à matéria, a convicção do depois, da vida do depois, né? Que nos ensina a fazer o bem. E a certeza de que nós estamos aqui emprestados. Somos instrumentos de alguma coisa, por alguma razão, por algum motivo. e pro bem. Sim, há aqueles que vêm para o bem. Tem aqueles que não aceitam a oportunidade do bem, se entregam à covardia, à maldade e à violência que nós estamos vivendo hoje no país. Perfeito. Não é? Não adianta a gente ter cultura e dela se valer para fazer o mal. Porque essas pessoas não se conscientizaram que todo prazer tem seu momento finito. Perfeito. Não é? Todo prazer tem um sentimento finito. Ele termina quando começa a apertar a consciência ou quando não tem mais prazer. Então, fazer o bem, você tem uma satisfação que permanece. E fazer o mal, ela sobrecarrega a consciência. Ela enodoa, ela fica lá fustigando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Isso judia muito do ser. Então, eu tenho assim na maçonaria, eu, por exemplo, sou católico. Como disse ontem lá, sou católico. Quando estive internado em junho do ano passado no hospital, o padre foi lá, me confessei e comunguei. Né? Mas a maçonaria é uma instituição séria, pega o respeito às instituições, à liberdade, igualdade, fraternidade. É o trinômio. É o trinômio que norteia todas as nossas atividades. Olha só. A gente percebeu ontem, meu caro confrade, João Darcy, o carinho, o respeito pela sua pessoa. Eu sempre digo o seguinte, a questão da bondade, da seriedade, do respeito, o senhor não ganha e o senhor não compra. Cada um de nós vai construindo no palmilhar da nossa vida. E é uma
construção forte, uma construção que aguenta tempestades, raios, e isso ninguém rouba da gente. Eu, quando fui grão-mestre, eu fui feito grão-mestre assim, levei um susto. O ex-grão-mestre tinha que apresentar um candidato, que era o Paulo Pusca, e eu era o oficial de pau para toda a obra, trabalhando com eles ali sempre. Eu quero conversar com você hoje às 4h. Eu digo, a intimação é. Então, fechou a sala. Quando ele fechou a sala e reuniu o secretariado, ele disse, já conversei com meus secretários, você é o meu candidato à minha sucessão. Eu digo, pô, eu não posso, não tenho essa capacidade. Não, você tem, vai enfrentar. Isso 3 meses antes da eleição. Fui eleito. Numa disputa pequena, o meu opositor não apresentava, sei lá, as condições necessárias, foi mais votado. O que eu pensei? Ser grão-mestre não é ser patrão, não é ser dono, é ser empregado, Servir. servir. Então, eu me senti, na minha função de grão-mestre, como líder espiritual da minha instituição e responsável pela aplicação dos problemas de ordem institucional da maçonaria. Então, eu cativei os irmãos todos pela simplicidade, pela fraternidade. E posso dizer para vocês o seguinte, apoio espiritual muito grande. Que a maçonaria nos dá um apoio espiritual muito grande. Eu não sei se eu devo contar, que parece que poderia ser assim como elogio, mas não é. É uma lição que eu acho que nós precisamos. Jacarezinho estava de aniversário a loja de Jacarezinho, uma das mais tradicionais, Aristides Lobo. E ela fez a festividade no clube principal da cidade. Estava aquilo ornamentado, uma maravilha. Eu tinha que estar lá. Eu tinha que estar no quartel para receber a medalha do pacificador, porque era a segunda vez, na primeira eu não pude comparecer porque estava viajando como grão-mestre. Se eu não fosse receber, eu ia perder, tinha que devolver para Brasília. E eu vim de um velório da esposa do Armindo Boura, que eram nossos compadres, que ele era nosso afilhado. Eu cheguei em casa às 3h com a Iracema, deitei no sofá, eu quero dormir 1 hora, para depois tomar um banho, tá? Porque eu tinha que estar no quartel. Eu e mais um casal saí do quartel tirando a gravata, tirando o paletó, na direção para Jacarezinho. Cheguei a Jacarezinho, à tarde, eu disse para a Iracema, me dê silêncio, eu preciso de uns 40 minutos para descansar a cabeça, porque eu não estou conseguindo concatenar as ideias. Quem disse que eu descansei? Descobriram que o grão-mestre estava na cidade e começaram os telefonemas. E os irmãos aportarem lá no hotel. Não podia dormir. Tomei um banho frio para ver se relaxava e não teve jeito. Fomos para a solenidade. Umas 250 pessoas, as principais autoridades, e tinha um palco alto assim, onde as pessoas estavam falando lá em cima, apresentando os programas, a festividade, o programa artístico e tal. E eu dizia para Iracema, hoje você vai ver o meu fracasso. Não consigo concatenar uma ideia do que eu vou dizer aí, sim. Não consigo. Tinha um arranjo de frutas no meio. Descaradamente, esse cara está falando lá em cima, eu fui lá e fui chupar uns grãos de uva. Tirando os grãos de uva, chupar. Grãos de uva. Para acordar. Mas veja como acontecem essas coisas. Fui chupando os grãos de uva. Agora vamos ouvir a palavra do nosso, o último a falar, eminente grão-mestre João da Rogério. Eu subi a escada como o boi ia para a faca. Falei, não sei nada até agora o que eu disse lá. Eu não lembro. Às 3h nós estávamos saindo, umas senhoras que saíram, umas cunhadas,
Por que o senhor não está falando ainda até agora lá que nós gostaríamos tanto de continuar ouvindo o senhor? Força espiritual, apoio Então, espiritual que com não certeza. deixa você cair. O senhor não tinha nada para falar, não conectava, e de repente foi tomado Pois por é, essa luz. por essa luz divina. Então, eu penso, nós falamos assim, Deus, nós dizemos, não, meu Deus, nosso grande arquiteto do universo. Porque nós somos obras de uma arquitetura, de uma engenharia humana. A natureza, tudo que nós estamos enxergando, essa flor aqui é uma obra da natureza humana, na arquitetura. Eu fico assistindo na televisão e toda noite, modo viagem, pelo BTV, você vê coisas maravilhosas, coisas de 1500, 1700, 2000 anos, construções da ciência humana, que hoje estamos construindo a nossa loja lá com pré-moldados. Botava as pedras em cima do morro, na montanha, para construir castelos, para se prevenir contra a violência dos adversários. Pena que a humanidade sempre viveu uma querendo superar a outra. Não é? As raças querendo se superar, querendo dominar, a força do domínio, do ter. Exatamente. Do ter, né? E o poder leva essa questão da preocupação. Ter deve ser uma preocupação nossa, de cada um de nós. Eu preciso ter, mas tenha dignidade primeiro. Claro. Crie as condições para ter. Então. Estude, forme. Eu digo o seguinte, então não tem eu dizia para os irmãos, não tem acanhamento de perguntar. Sim. Eu pergunto, por que vocês não podem perguntar? Eu não sei tudo. Eu estou Estamos- aprendendo com vocês, a gente está sempre aprendendo. Sempre Nós estamos... aprendendo, Então, eu coloquei um pensamento meu que diz o seguinte, vivemos na escola da vida, onde diariamente aprendemos novas lições, mas principalmente quando estamos corrigindo aquelas do dia anterior. Reconhecendo. Só cresce na vida, meu caro doutor, aquele que reconhece suas falhas, seus erros e suas A limitações. partir do momento que eu me entender como perfeito, eu me acabei. Exato. Não sou errado. Só fazendo um comentário em relação àquela senhora que ele abordou, por que o senhor não continuou falando? O senhor sabe que eu tive uma experiência e o Domingos estava junto comigo, eu tenho uma experiência dessa natureza. Então, homenagem à Câmara de Vereadores em Portunhol, né? Fizeram homenagem a um senhor que vai fazer 100 anos esse ano. Ele falou 1 hora e todo mundo queria ouvi-lo mais. Mais. O senhor deve conhecê-lo, tal de João Darcy Rogério. Porque lá no 25 de julho, onde a Câmara de Vereadores fez homenagem para o senhor, foi uma tranquilidade escutá-lo 1 hora. Deu a impressão que foi 2, 3 minutos. Eu levei o script e abri a página e falava. Exato. Que não ouvi. Exato. Ele levou um rascunho no outro papelzinho menor lá, que tem algumas anotações de nomes, né? Mas ficou tudo lá. Ô, doutor, tá aqui. Agora o Alisson pegou no pé. Alisson, queremos exatamente para colocar na revista da Academia. Alisson, estamos esperando até hoje, tá bom? Mas eu sou culpado, não era o culpado. Ele muitas vezes quis me levar e eu não tinha condições. Não, mas ele tem Eu explicado. saí do script, inclusive, na hora que eu falei sobre o Exército Brasileiro, não sei se lembra, né? Tinha um oficial do Exército ali da Isso. 5ª BR. O general aqui, comandante, estava ouvindo pelo YouTube, acompanhou toda a transmissão pelo YouTube. Opa, Né? poxa, que beleza. E, por sinal, quero informar vocês que no dia 25 eu jantei na casa do general, no dia 26 recebi os 10 anos de fundação da 5ª Divisão de Exército. Eu recebi um título mais de amigo, tá, vou mostrar para vocês depois, se quiser até gravar, de amigo da 5ª Divisão. Não tem mais o que me dar. Eu tenho o pacificador, tenho a Ordem do Mérito Militar, tenho Santos Dumont e a Ordem do Mérito Militar da Aeronáutica também. Da polícia tenho do patrono. Então, não precisa... Eu digo, vocês me acham muito inteligente que me dão essas homenagens. Eu não sei se os patronos não viram lá no túmulo. Eu falei, putz, esse cara, vou ter que engolir o patrão para dizer. Mas é bacana, isso aqui, doutor Darcy Rogério, é uma forma de gratidão e reconhecimento. Quando a gente faz as coisas de forma desprendida, sem nenhum interesse mesmo, sem nenhum interesse, apenas para conservar a história, as coisas acontecem. Vem como forma de gratidão. Então,
Eu digo para minha mãe, que tem 96 anos, não se queixar do quê, mãe? Não temos o quê? Temos que agradecer, né? Meu caro acadêmico, confrade, não vou falar doutor, chega de doutor. Sim, João Darcy. Menino João Darcy. João Darcy, não. Esse É, menino me faz sair. Na época, 100 anos e menino ainda. na época da pandemia, os filhos, olha, álcool aqui, álcool ali, marca aqui, não pegue lá, não toque aqui. Digo, vocês vão dormir à noite e eu vou para as bocas. Eu disse, vai provocar, né? Prendi a gente, então vocês vão e eu vou dançar nas boates aí. Vocês... Ai, meu caro confrade, Joãozinho, olha só. Pois é. Começou com o doutor João, agora é Joãozinho. Isso aí. Essa é a grandeza Essa do aí é. amizade, do respeito. Esses valores que o senhor vivencia e divulga, né? Os valores éticos, sociais, morais, cívicos e espirituais, são fundamentais. Essas sementes nós temos que encher os bolsos e realmente jogar no campo da vida das pessoas. A rádio é o caminho da cultura, a tua rádio, a rádio para a qual eu estou falando. Só interrompendo um pouquinho, há semanticamente, uma má interpretação por pessoas que menos avisadas, termos de cultura, pensa que tem que ter um livro. O agricultor analfabeto é um homem aculturado, porque ele faz o que eu não sei fazer. Exatamente. E eu faço o que ele não sabe. Mas, meu Deus, se todo mundo fosse doutor, fosse engenheiro, fosse médico, fosse dentista, o que seria? Não é? Então, são dons divinos. Perfeito. O homem que trabalha no ameno da terra, que produz o alimento para aquele que cuida dos outros setores da vida humana. Do médico, do dentista, do engenheiro, do fotógrafo, do professor. Né? Quando eu falo em professor, o respeito que eu tenho pelo professor, você não quero nem saber. Né? Porque o professor, ele tem a missão sublime de nos retirar da ignorância total. Perfeito. Da escuridão, levar para a luz. Por isso que eu peguei um irmãozinho nosso no shopping, ele apresentou um nenenzinho, estava lá aquele jorninho assim, digo, como é que vai o ignorantinho aí, o imbecilzinho? Ele disse, ignorante, imbecilzinho? Não, senhor. Digo, sim, senhor. Você nasceu assim, a senhora nasceu assim, eu também nasci assim, né? Quem foi que nos tirou da ignorância? Foram os professores, e foram vocês que ensinaram os filhos os primeiros passos, as primeiras palavras e tudo. Então, mas a gente nasce ignorante e imbecil, porque se jogar a gente em algum lugar, você não tem nem o quê. Né? E é uma grande verdade. Bom, nós encerramos o terceiro programa de hoje, e semana que vem a gente vai voltar, e aí o senhor vai nos falar, na semana que vem, como foi o lançamento. Eles e eu. Um título assim, bem provocativo, em parte. Certo. Mas o senhor vai dizer como é que se inspirou, como é que foi, esse momento realmente inovidável, que nós, acadêmicos da Aule, estamos orgulhosos do nosso acadêmico João Darcy. Orgulhosos. Obrigado. Né? Eu que tenho orgulho de participar, de pertencer à academia. E fomos testemunha ontem com o nosso ex-presidente, o Luiz, atualmente, eu faço parte da diretoria, ele também, de ver o respeito, o carinho que a população, a Irmandade tem com a sua pessoa. Caminho da Universidade retorna semana que vem com o fechamento do quarto bloco sobre o palmilhar desse cidadão centenário, João Darcy Rogério. Vamos ficar com ele. Deus, a essência da nossa existência. Até lá.